Meus amigos, hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. Quem não já ouviu falar da palavra lógica? Lógica é uma ciência que nos ensina a pensar. Lógica é uma ciência que nos ensina a raciocinar com harmonia, a questionar, a indagar o quê, sobre o quê, a pensarmos a respeito dos objetivos de cada ação, de cada pensamento, a justificativa. Ou seja, quando nós perguntamos o quê, por quê, para quê, qual é a necessidade e importância ou utilidade, como, quando, quanto, a quem eu vou pedir ajuda. Quando nós fazemos essas indagações a respeito de atos ou de pensamentos e até de sentimentos, nós estamos entrando num processo lógico de pensar. E não poderia ser diferente o vínculo da lógica com o direito. Porque também pensar a justiça, pensar o direito, é fundamental. Porque o pensamento lógico, não que ele seja puramente racional, não é isso. Mas o pensamento lógico, ele tem a natureza de organização. Organizar ideias, organizar sentimentos, organizar pensamentos, canalizar paixões, projetar, planejar. Então, o direito guarda estreito vínculo com a lógica. As nossas leis, o nosso ordenamento jurídico, eles terão de ter harmonia, uma harmonia lógica. Quando lá atrás falamos a respeito da interpretação lógica, quando falamos em hermenêutica, estávamos ali buscando o quê? O intérprete que busca a lógica é aquele que está buscando coerências e incoerências de uma lei, de um texto, de uma doutrina. A lógica nasceu com Aristóteles. Ele organizou o pensamento lógico, a estrutura científica do que nós chamamos hoje de lógica. Então vamos ver hoje uma visão bem panorâmica, bem superficial, a respeito da lógica jurídica, que é um ramo da lógica, essa ciência maravilhosa, a ciência da investigação, do pensamento organizado. Então vejamos alguns slides que nós organizamos a respeito da lógica jurídica. Muito bem. A lógica jurídica, é condição e instrumento necessário ao estudo de todos os campos, de todas as áreas do direito. O juiz, o magistrado, o sistema processual, tudo terá de ser lógico. Agora, vale a pena pensar que a lógica, ela não tem compromisso com a moral. Porque do mesmo modo que se pode pensar, organizar racionalmente, do mesmo modo que se pode organizar um pensamento lógico para o bem, se pode organizar um pensamento para o desrespeito, para o mal. Portanto,
A lógica trata da eficiência, trata do fazer bem feito. Fazer bem feito a respeito de algo. Por isso que se pode escrever com muita lógica, se pode argumentar com muita lógica, defender as ideias com objetivos ilícitos, com objetivos criminosos. Então, é bom que se entenda que a lógica tem compromisso com a eficiência, com a eficácia de se atingir um objetivo. Só que essa lógica para o mal, ela perde da lógica para o bem. Porque essa lógica para o mal é uma lógica, é o fazer bem feito, é usar instrumento certo para a coisa errada. O martelo foi feito para construir, e não instrumento para matar. Então a lógica é como um instrumento, é como um martelo, é como um serrote. Ou seja, é uma ciência que vem para construir, para ajudar o indivíduo na sua evolução. Isso é que é interessante. Muito bem. O direito compõe um sistema lógico e esse sistema lógico está vinculado à organização das leis. Há uma lógica que diz que nenhuma lei poderá ferir a Constituição Federal. E quando isso acontece, essa lei vai sair de cena. O judiciário vai tirar sua eficácia e o legislativo vai revogar essa lei, porque ela está incoerente. E há um princípio lógico no direito que nenhuma norma jurídica, nenhuma cláusula contratual poderá ferir a Constituição. A lógica é uma maneira específica de pensar, melhor dizendo, de organizar o pensamento. Não é a única nem a mais apropriada para muitas das situações em que nos encontramos, mas tem a sua importância, principalmente no campo do direito, como nós já falamos aqui. O jurista usa a lógica jurídica no cotidiano, através de sentenças, petições, recursos, pareceres. É natural. Defesas orais, sustentações orais. A lógica não confere necessariamente com a realidade, ou seja, a lógica não guarda absoluta correspondência com a realidade, ou até com a verdade. A lógica trata de fazer bem feito aquilo que alguém se propõe. Ela pode estar fora da realidade, ela pode defender uma mentira. Uma ideia pode ser lógica, mas decorrências elaboráveis a partir dessa ideia podem não refletir a realidade, eventualmente. Princípios da lógica. Para que uma inferência, relação, premissa, conclusão tenha caráter lógico, devem ser obedecidos 3 princípios fundamentais, que foram determinados por Aristóteles. Primeiro, o princípio da identidade. Afirma que o que é, é. Se uma ideia é verdadeira, ela é verdadeira. O princípio da não contradição. Nenhuma ideia pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído. Uma ideia ou é verdadeira ou é falsa. Nós temos o princípio chamado princípio da paraconsistência, da lógica paraconsistente. Quando alguém fala assim, fulano é rico, mas é pobre. Afirmativas aparentemente contraditórias. Mas o sentido da frase, o sentido da máxima é fulano é rico, tem dinheiro, mas é pobre de espírito. É pobre na generosidade. É uma pessoa egoísta. O princípio da lógica paraconsistente. Mas mesmo assim, na lógica paraconsistente, ou fulano é ou ele não é.
se ele é rico e mais é pobre, se subentende que ele tem dinheiro, mas ele não tem, por exemplo, um bom coração. Mas esses são os três princípios: o da identidade, o da não contradição e do terceiro excluído. Muito bem, são princípios determinados por Aristóteles. Quando se fala em lógica, é evidente que também se fala em raciocínio lógico. O raciocínio é um pensamento organizado. Designa tanto uma atividade da mente quanto o produto dessa atividade. É uma atividade mental. Pode ser objeto de estudos psicológicos, fisiológicos, sociais, culturais, etc., religiosos. Então, a lógica trabalha com raciocínio. Muito bem. Mas a lógica também trabalha com fatos que independem do raciocínio. Acontecem fatos naturais. Mas o raciocínio tenta encontrar a lógica diante desses fatos. Então, a lógica não está vinculada exclusivamente às questões do pensamento, mas às questões também dos fatos. De fatos aparentemente ilógicos, mas que o bom observador vai perceber a causa desses fatos, que são os efeitos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da estrutura mental. A estrutura mental trabalha com inteligência. Nós temos vários tipos de inteligências. Essas inteligências, elas absorvem informações. Informações racionais, emocionais, morais, circunstanciais, locais, informações históricas, informações dos acontecimentos, dos pensamentos de uma coletividade. Então, a mente capta essas informações. Por diversos tipos de inteligências, nós temos muitos tipos de inteligências. Essas inteligências instintiva, racional, emocional, moral, elas vão captar as informações e vão passar para um outro estágio, chamado de estágio de consciência. Nós temos basicamente dois tipos de inteligências: a inteligência material e a inteligência moral. A inteligência material diz respeito a tudo que existe no ambiente, no mundo da matéria. A consciência moral diz respeito às relações entre o ser humano, entre o homem, entre o espírito e o mundo, e ao mesmo tempo, e as pessoas. Então, nós temos a consciência material e temos consciência moral. Os animais têm consciência material instintiva. O instinto é uma inteligência primitiva, mas que trabalha com a consciência material. Mas eles não têm consciência moral, não têm noção de certo ou de errado. São movidos pelo instinto. Já o homem não, ele tem consciência de natureza material, mas ele também tem consciência de natureza moral, né? Então aqui é outro nível, outro ponto da estrutura mental. Depois nós temos a razão. Aquilo que a consciência considera como certo, como justo, como verdadeiro, ou não, essas informações são filtradas pela consciência ou pelas consciências e são depositadas na razão. Uma razão significa um pensamento que foi construído diante de uma informação recebida. A informação foi processada pela consciência, que formou a razão. Concordando ou discordando, aceitando ou não aceitando aquela informação que foi captada pelos diversos níveis de inteligências. Temos também outro elemento que envolve sentimentos, que envolve as paixões. O que é paixão?
A paixão é a concentração de sentimentos, de emoções fortes. Existem paixões superiores e paixões inferiores. As paixões inferiores têm um propósito: desrespeito à consciência moral. As paixões superiores estão em harmonia com a consciência moral. Uma vez, o escritor libanês Gibran Khalil Gibran disse: Deus age na paixão e repousa na razão. Nós, os seres humanos, agimos na paixão e repousamos no sentimento de culpa, no remorso, e não na razão de sabedoria. Então, existe na estrutura mental também as emoções, as paixões. Quando se une razão e paixão num propósito focado, concentrado, num objetivo vivenciado, apaixonado, ele chega a um nível que se chama de intuição, que nós chamamos também de introvisão. A introvisão é o que se capta pela união da razão e da paixão. É aquele momento de inspiração, é aquele momento do insight. Essa introvisão faz com que muitos cientistas, muitos gênios, santos, heróis, atinjam seus objetivos, concebam obras maravilhosas, músicas, pensamentos, obras artísticas. Michelangelo foi um grande escultor no período da Idade Média. E ele só assinou uma obra. Ele pintou a Capela Sistina, mas dizem que ele só assinou uma obra que é aquela escultura chamada Pietà. A Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, segurando o corpo desfalecido do seu filho Jesus. A obra que Michelangelo considerou a maior de todas. Ele pegou um bloco de mármore, um bloco, e foi talhando e foi construindo, transformando aquele bloco nessa estrutura, nessa fantástica escultura, a única que ele assinou. Vejamos que para fazer um trabalho desse e outros tantos que ele fez, Rafael Sanzio e Leonardo da Vinci e tantos outros, na música, Beethoven, Strauss, Schubert, Mozart, é introvisão. As músicas que Mozart concebia, ele escrevia a música e não passava limpo. Ele não reescrevia. Do jeito que ele concebia, ele escrevia e a música estava pronta. Muito jovem, assustando os grandes mestres da música da sua época. É o processo da introvisão. Um instante de percepção de uma verdade, de uma beleza. E que a razão depois apenas pega uma fração dessa verdade, dessa beleza. Pega um instante dessa eternidade. A intuição de Einstein, quando se imaginou viajar na velocidade da luz e constatou que o universo era curvo, mas não podia explicar isso pela razão. É o processo da introvisão. Se pode construir um pensamento lógico depois de uma grande revelação. Como nós já vimos, é o conhecimento teológico, o conhecimento revelado, o conhecimento que vem pela intuição, pela introvisão. Direito lógico. Se as normas jurídicas pertencentes a determinado direito foram sistematizáveis a partir do princípio da identidade e demais postulados lógicos, então esse direito pode ser considerado lógico. Ou seja, há uma harmonia.
A maneira lógica de viver, a maneira harmoniosa de viver, dentro de princípios, seguindo princípios, regras, valores. Pode-se estender a denominação de lógica jurídica ao estudo da argumentação jurídica de caráter retórico e ao das regras não estritamente lógicas de interpretação do direito. Nós falamos aqui a respeito da interpretação lógica. A argumentação jurídica não envolve apenas palavras, mas também envolve provas, envolve histórias, envolve circunstâncias. A lógica jurídica tem compromisso com fatos, com leis e com valores, envolvendo aí o princípio tridimensional do direito do professor Miguel Reale. A lógica jurídica tem por objetivo o estudo dos princípios e regras relativos às operações intelectuais efetuadas pelo jurista na elaboração, interpretação e aplicação do estudo do direito na sociedade. O direito é uma ciência social aplicada, ele tem compromisso com a sociedade. A lógica jurídica está vinculada profundamente com a lógica social. O direito é o resultado também de uma lógica social e da manutenção, mantém essa lógica social. A lógica jurídica mantém a lógica social. Vamos ver aqui alguns exemplos engraçados de questões lógicas. A lógica jurídica é ligada à ideia que fazemos do direito e se adapta a ela. Vejamos algumas questões. O que é o direito? Dever-se-á separar o direito da moral e da religião? Haverá critérios geralmente aceitos que permitam distinguir um raciocínio jurídico de um raciocínio estranho ao direito? E mais especificamente, considerações relativas à justiça serão ou não estranhas ao direito? Direito é um conjunto de regras, um conjunto de normas que regulam a sociedade. Não se deve separar direito da moral, porque o direito vem da moral. É evidente que o direito, ele tem compromisso com a moral. Como também não se deve separar a moral da religião. A religião tem princípios morais. A religião é feita, é calcada, os princípios religiosos advêm da lei natural, das leis morais. Essas leis morais geram as leis éticas e, a partir daí, as normas religiosas. Muito bem. Os critérios jurídicos têm de seguir um raciocínio lógico, um raciocínio jurídico. Essas considerações a respeito de justiça e direito. Direito é um conjunto de normas e justiça é o resultado do que essas normas podem fazer para o bem social. Justiça, poderíamos dizer, que é um conjunto de valores que primam pelo respeito à liberdade, à vida, à integridade, respeito ao ser humano. Justiça é respeito ao ser humano. Justiça, em resumo, significa respeito profundo ao outro. Quebra-cabeça lógicos. São aqueles em que não se utiliza diretamente a matemática, mas sim a lógica pura. Proposto um problema, devemos utilizar a lógica para atingir o resultado. Diante de situações, o indivíduo envolvido emocionalmente, muitas vezes ele não se percebe, ou ele não percebe a necessidade de construir um pensamento lógico. Diante da cena do crime, o investigador precisa tirar fotos, porque ele está sob o impacto daquela cena. E depois ele vai reunir aquele quebra-cabeça lógico, através das fotografias, para poder dali começar a perceber algumas pistas que vão levar ao autor do crime.
Lembre-se do senhor Arthur Conan Doyle, na pessoa de seu maior personagem, Sherlock Holmes. Ele afirmava: tendo excluído tudo que é impossível, aquilo que fica, por mais improvável que pareça, é a verdade. Diante de uma investigação, diante de uma circunstância, de um fato, pessoal ou social, quando nós excluímos o que parece ser impossível, nós temos as opções de descobrirmos a verdade. Tire o impossível e tudo que seja possível, é dentro do possível que nós vamos encontrar as soluções. Um amigo meu sempre dizia, para cada problema temos pelo menos 15 soluções. E a primeira das soluções já vem com o próprio problema. O problema já carrega intrinsecamente a solução. Então, Arthur Conan Doyle, escritor que inventou o grande personagem, o detetive Sherlock Holmes, seus livros e depois os filmes trabalham muito com o pensamento lógico. Por falar nisso, eu indico um filme chamado O Enigma da Pirâmide. É uma ficção, não foi Conan Doyle que escreveu, mas ali fala muito sobre a questão da lógica investigativa. Então, é uma máxima, é um princípio lógico de uma investigação. Exclua o impossível e o possível vai nos dar as respostas. Vamos ver um quebra-cabeça lógico. Um homem pode casar com a irmã de sua viúva? Um homem pode se casar com a irmã de sua viúva? Obviamente que não. Se sua mulher é viúva, então o pretendente já morreu. Vocês estão vendo? Vamos ver outro. Até quando um trem pode entrar no túnel? Até quando um trem pode entrar no túnel? Resposta: só até a metade do túnel. Depois ele estará saindo. Quando o trem está saindo, começa a sair, significa que ele deixou de entrar. Ele está entrando, mas quando ele sai, ele está... Mas aí alguém pode perguntar, mas vem cá, mas ele não pode estar entrando e saindo ao mesmo tempo? Não. Quando ele entra, significa dizer que nada dele está saindo do túnel. Ele está ainda entrando no túnel. Quando o trem começa a sair do túnel, aí sim, ele deixou de entrar. Aí agora se fala de trem está saindo do túnel, então entrando, e não entrando. Interessante, né? Olha essa questão 3. Um homem vai visitar sua namorada. Ao chegar no prédio da amada, ele entra no elevador, sobe até o 10º andar. De lá, segue pelas escadas até o 18º andar, onde mora com a moça. Na hora de ir, onde mora a moça. Na hora de ir, ele chama o elevador no 18º andar, descendo direto até o térreo. Sabendo-se que o homem não é atleta e não sobe as escadas para fazer exercícios, nem o elevador encontra-se quebrado, explique por que ele age desta forma. Para subir, ele vai até o 10º, depois ele sobe até o 18º. Para descer, não. Está lá no 18º, chama o elevador, desce e clica lá no botão do térreo. Vejamos a resposta. Simples. O homem é de estatura baixa e só consegue apertar o botão do 10º andar. Por isso tem de terminar a subida pelas escadas. Interessante, né? A lógica de São Tomás de Aquino. Em sentido amplo, a lógica, como instrumento do saber,
É a arte do pensamento. É a arte que nos permite raciocinar com ordem, facilmente e sem erro. A grande questão é que nós não ensinamos às nossas crianças a pensar. Nós repreendemos, nós exigimos, nós aconselhamos, mas nós não estimulamos a pensar. Pense sobre o que você quer. Pense a respeito disso, se tem coerência. Nós não somos acostumados a pensar. Nós agimos por impulso. Nós concluímos, julgamos por impulso. Mesmo aquela cultura mais racional do planeta, o homem continua sendo impulsivo. Continua sendo impulsivo. Continua colocando suas emoções. E aí surge a necessidade de perceber que nem sempre essas emoções levam o ser humano a um bom termo, a um final feliz. Aristóteles e Platão. O termo lógica foi criado por comentadores de Aristóteles, os escolásticos, e é justamente ele que a história consagra como pai da lógica, embora Platão, em seu método dialético, já houvesse feito as primeiras análises do pensamento. Platão, que foi professor de Aristóteles e aluno de Sócrates. A lógica tradicional de Aristóteles foi desenvolvida pelos escolásticos e pode ser dividida tanto quanto a forma quanto a matéria do raciocínio. Quanto à matéria, chama-se lógica material, ou lógica maior, e quanto à forma, chama-se lógica formal, ou lógica menor. A lógica material é a lógica do conhecimento, do conteúdo. A lógica formal é como esse conteúdo está sendo emitido, transmitido. Portanto, a lógica material é a lógica maior porque diz respeito com a mensagem. A lógica formal diz respeito do processo, da maneira pela qual a mensagem está sendo transmitida. O indivíduo pode ter uma excelente lógica material e, por falta de lógica formal, perder uma causa. Ou então ele pode escrever muito bem, uma lógica formal impecável, defendendo mentiras. Uma lógica material bem feita, mas que não tem compromisso com a verdade. Então, nós temos a diferença entre lógica material e lógica formal. Fazendo uma alusão ao raciocínio, citamos um prédio como exemplo. É preciso distinguir as regras que devem ser estabelecidas e o material a ser usado. Se as regras não forem bem aplicadas, o prédio não ficará de pé, pois está mal construído. E se o material não condiz, o material que não se aplica, é um material de baixa qualidade, o prédio também não ficará de pé. Porque foi construído com um mau material. O mesmo acontece com o raciocínio. É preciso distinguir a forma do raciocínio da matéria deste. Então, aqui, temos a comparação com um prédio. Tem que ter um bom material e tem que ser bem construído de acordo com as regras. Lógica material, a composição do material e lógica formal, as regras para se construir o prédio. Não se pode tomar um argumento jurídico como verdadeiro apenas em razão de sua forma. O indivíduo vem com uma retórica, com uma capacidade incrível de impressionar. Fala muito bem, uma voz bonita. O texto é riquíssimo, mas defendendo mentiras. Mas também em razão dos termos particulares que nela se encontram. Nós temos, por exemplo, direito processual e direito material. O direito material é o direito que você busca, é o conteúdo do que você quer.
O direito processual é o direito, é a lógica formal do direito. É como você vai buscar esse direito. Quando um advogado é muito bom em processo, ele pode ganhar causas, ou ele pode se sair muito bem numa situação diversa no ambiente jurídico, mesmo que ele não tenha uma forte argumentação, mesmo que todas as provas estejam contra o seu cliente. Agora temos duas coisas interessantes: a lógica do razoável e a lógica do racional. No que diz respeito ao elemento lógico na interpretação do direito, uns concebem-no amplamente como a lógica do razoável e outros estritamente como a lógica do racional. Os primeiros são adeptos dos métodos modernos de interpretação, os segundos do método tradicional de Aristóteles. Lógica racional. A lógica jurídica do racional é a lógica tradicional, ou de Aristóteles. Era um método usado pela arcaica hermenêutica jurídica e refere-se justamente àquela espécie de interpretação lógica que fica adstrita aos elementos internos da norma. O apego à fórmula do texto e a não ultrapassagem dos elementos intrínsecos geram muita insegurança para esta forma de interpretação. Um jurista legalista que se atém apenas à lei, ele acaba sendo prisioneiro da lógica jurídica racional. No entanto, a lógica do razoável é diferente. A lógica do razoável trabalha com as possibilidades intermediárias, trabalha com a flexibilidade, trabalha com o bom senso, com o direito alternativo, trabalha com a justiça, com a equidade. Vejamos aqui um exemplo de lógica racional. Em um ônibus, havia uma placa dizendo: proibida a entrada de cães. Pois bem, um homem, como não tinha cão, entrou com seu urso de estimação dentro do coletivo. Ora, é claro que tal atitude não pode ser aceita. Mas por que a norma só se referia a cães? Proibida a entrada de cães. Aí eu posso entrar o gatinho, posso entrar com o leãozinho de estimação. A lógica racional. A lógica do razoável já vai dizer, olha, é proibido entrar animais. Mas se também entrar na lógica do racional, proibido entrar animais, o indivíduo vai dizer, eu não vou entrar, por quê? Porque eu sou um animal racional, então eu não tenho condições de entrar, porque é proibida a entrada de animais. A lógica do racional, ela não transcende. Ela está muito voltada à letra. E como já dizia a hermenêutica bíblica, a letra mata e o espírito vivifica. O que significa disso? A lógica racional muitas vezes pode prejudicar a verdade. Já a lógica do razoável transcende. A lógica do razoável foi uma doutrina exposta pelo professor mexicano Recasens Siches. Ele ataca a lógica do racional, achando um erro absurdo o emprego exclusivo em assuntos jurídicos de métodos tradicionais da lógica, originado como organon de Aristóteles. Em sua opinião, esses métodos lógicos apenas aplicam-se às ciências da natureza, como a física e a matemática. Revelam-se, pois, incompatíveis com os problemas ligados à conduta humana. E mesmo na física e na matemática, você pode também trabalhar a lógica do razoável. Quando você vai estudar física quântica, por exemplo. Eu sugiro que vocês leiam um livro nosso intitulado O Direito Natural e a Justiça Quântica, resultado da nossa tese. Se vocês digitarem no Google Emídio Brasileiro Tese, vocês vão ter acesso ao estudo do direito natural e da física de Newton, que trabalha muito com a lógica racional, mas que também depois ele avança para a lógica do razoável e também a física quântica.
O princípio da justiça quântica diz o seguinte: toda ação corresponde a uma reação. Agora, como essa reação vai acontecer? Quando? Em que local? Isso ninguém sabe. Quando um elétron salta de uma camada para outra, ele desaparece. Então se prevê onde ele vai se materializar. É o que se chama de princípio da incerteza, um dos princípios da física quântica. Então, mesmo na matemática, que trabalha com probabilidades, a lógica do razoável pode se encaixar. Mas é verdade que as ciências exatas trabalham preponderantemente com a lógica do racional. Todo esforço deve ser feito para alcançar a máxima individualização da regra geral. Todos os elementos interpretativos são válidos, porém condicionados ao fim citado. Há, portanto, a presença de fatores de investigação dos fins a que a lei pretende. A norma é apenas um meio a serviço de uma finalidade que é a justiça e o bem comum. Muito bem. A interpretação do direito deve levar em consideração certos elementos exteriores ao texto, mas que permaneçam em íntimo contato com ele. Busca-se a lei, está em contato com a lei, mas essa lei tem que se adaptar à realidade, ao fato, ao contexto social, ou seja, à lógica do razoável. Uma empresa está inadimplente, é a única fonte de renda daquela cidade do interior, uma cidade pequena, o juiz não vai decretar falência fácil dessa empresa. Vai se trabalhar numa recuperação. Porque a lógica do razoável diz, se fechar essa empresa, se decretar falência dessa empresa, como será a economia dessa cidade? Mas aí alguém pode perguntar, mas será que vai manter a desonestidade do empresário ele se utilizando desse benefício social? Aí já é outra coisa. Aí nós vamos entrar numa lógica da lei natural. Quando se pensa nessa natureza, dessa forma, se pode também pensar. Essa empresa pode ser decretada falência, ela pode fechar, e outra empresa entrar no lugar com pessoas honestas, por exemplo. Se nós considerarmos a desonestidade da inadimplência dessa hipotética empresa. Mas a lógica do razoável trabalha muito com circunstância, trabalha muito com contexto, trabalha muito com o bom senso. Essa interpretação deve não só uma razão como da lógica do racional, mas também uma razão impregnada de pontos de vista estimativos, de critérios de valorização ou de valoração, de pautas axiológicas. A lógica do razoável trabalha muito com valores e a relatividade do valor. Muitas vezes o indivíduo se cobra. Por exemplo, quando se fala em quantidade, estamos falando de lógica do racional. Olha, ele escreveu 100 livros. Mas na lógica do razoável, se pode pensar também. Ele escreveu 100 livros sobre um determinado tema, mas teve um outro que escreveu um único livro que resolveu o problema vinculado a esse tema. A lógica do razoável trabalha com qualidade. A lógica do racional poderá trabalhar com a quantidade. Em face de qualquer caso, o aplicador há de proceder razoavelmente, investigando a realidade e sentindo os fatos, indagando dos juízos de valor em que se inspira a ordem jurídica em vigor, para que se encontre a solução satisfatória, entendendo-se esta em função do que a ordem jurídica considera como sentido de justiça. É buscar a lei e, ao mesmo tempo, uma conexão entre o ordenamento jurídico
e o pensamento de justiça e a sua convicção e o seu sentimento de bom senso. Não é desprezar a lei. A lógica do razoável não quer desprezar a lei. Ela quer adaptar a lei à realidade, àquela verdade circunstancial, aquele fato. Dentro do âmbito das normas, deverá o juiz dar ao caso concreto a solução mais justa possível. Entretanto, Recasens salienta o fato de que o magistrado não deverá, em sua atividade interpretativa, contrariar os preceitos jurídicos. Não se admite interpretação contra a lei, mas deverá total obediência a eles, fidelidade a mens legis. Ou seja, não é contrariar a lei, mas buscar a relatividade da lei na aplicação ao caso. O direito autêntico não é o que aparece formulado em conceitos abstratos pelas normas gerais, mas o que é vivido realmente pelo jurista e pelo aplicador. O jurista busca compreender, busca entender o que é justo, o que não é justo, e depois se firma nas normas, no pensamento legal, para poder defender o seu convencimento, as suas ideias. Então, Paulo Nader, o grande justnaturalista, pensador, professor brasileiro, define isso. O direito autêntico não é o que aparece formulado em conceitos abstratos pelas normas gerais. Direito não é apenas norma, mas o que é vivido realmente pelo jurista e pelo aplicador, não só em relação a si próprio, mas em relação à sociedade onde aquela norma legisla. Observa o contexto social. Aqui temos alguns livros interessantes sobre lógica. Wilson Batalha, Introdução ao Estudo do Direito. Maria Helena Diniz, Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. Jacques Maritain, Elementos de Filosofia. 2. A Ordem dos Conceitos, Lógica Menor, Lógica Formal. Paulo Nader, Introdução ao Estudo do Direito, ele também tem outro livro que é Filosofia do Direito. Edmundo Nascimento, Lógica Aplicada à Advocacia. Professor Miguel Reale, Filosofia do Direito. Também Lições Preliminares de Direito. Luiz Siches, Nova Filosofia e Interpretação do Direito. Alípio Silveira, Hermenêutica no sentido brasileiro, no direito brasileiro. E aqui nós, evidente, que finalizamos as nossas ideias, as nossas reflexões a respeito da lógica. E dizendo que essa lógica que nós estamos a pensar deve ser um elemento norteador da nossa conduta, da nossa vida. Não podemos ter uma vida ilógica, uma vida incoerente, principalmente entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos. O direito é uma ciência lógica, altamente prática. O direito trabalha com fatos. E ele busca, através dos fatos, exercer essa sua lógica jurídica. Então, desejamos a todos vocês o exercício da lógica do razoável. Não sejamos tão exigentes, nem com os outros, nem conosco próprio. Podemos até exigirmos mais de nós do que dos outros. A lógica do razoável. Nós vamos dar o que nós podemos. Vamos ser flexíveis. Vamos ser tolerantes. Mas isso não significa compactuar com a mentira, compactuar com a maldade, compactuar com o desrespeito. Significa a sabedoria. Perceber profundamente
o contexto que nos cerca. Devemos dar o nosso melhor com os esforços e com os elementos, com os instrumentos que nós possuímos. Essa lógica do razoável é a lógica que a justiça natural, que o direito natural vai nos julgar. Quando o indivíduo pensa, fez tudo o que pôde, com o talento que tem e com as oportunidades que teve, com as circunstâncias envolvidas. Desse modo, nós vamos perceber que estamos a dar o nosso melhor. Claro que poderíamos ir mais além, em tudo, todos nós. Sempre podemos fazer algo mais e melhor. Aí entra a lógica do razoável, com a lógica do racional. Mas vamos a cada dia superando a nós mesmos. Não estamos aqui para superar o outro, mas superarmos a nós mesmos. O impossível é não evoluir. E quando se exclui o impossível, que é não evoluir, o que sobra? Evolução intelectual, evolução moral, e não temos como fugir disso. Muito obrigado a todos e até a próxima e bons estudos.